Nós estamos começando mais um programa Encontro de Pais. Pais que têm interesse no futuro dos filhos, na vida eterna dos filhos, estão preocupados com a formação do caráter dos filhos, pais como você que está com a gente aqui no programa de hoje. E é para você que eu quero apresentar mais uma vez o livro Orientação da Criança. Esse é o principal livro recomendado pelo programa Encontro de Pais. Eu creio que é um livro inspirado, direcionado não a qualquer pai ou qualquer mãe, mas aquele pai, aquela mãe que conhece muito bem o plano de Deus para a sua vida como pai, como mãe e para a vida dos seus filhos. Vida eterna. Esse é o nosso alvo como pais, levar os filhos para a vida eterna. E para falar sobre autoestima dos filhos e como a gente pode fazer para desenvolver a autoestima dos filhos, algumas dicas, temos conosco aqui o pastor Udolci Zukovski. Ele possui mestrado em teologia, por 21 anos foi líder de jovens e desbravadores em vários estados do Brasil. Hoje é líder sul-americano de desbravadores e aventureiros e é pai de 3 jovens, já jovens adultos, né? Pastor Udolci, vamos falar um pouquinho sobre a autoestima dos filhos, como a gente desenvolve isso e por que a opinião dos pais é assim tão importante para os filhos? Na verdade, ninguém é educado sozinho, vive sozinho e cria sozinho a sua visão de mundo e tudo. Nós criamos num ambiente de família. E a sua visão a respeito de si mesmo, né? A gente tem essa oportunidade, quem tem uma família constituída, tem a oportunidade de ter o exemplo dos pais, do pai, da mãe, dos irmãos. Às vezes tem alguém que cresceu só com o pai ou só com a mãe, mas de qualquer forma a visão dele de mundo foi influenciada por adultos, né? Por adultos. O detalhe importantíssimo que os pais esquecem, principalmente quem é pai de criança pequena, de meninos pequeninhos ou juvenis, ou mais crianças, né? A visão que eles têm dos pais. Então, uma criança pequena, ela vê você, pai, como um gigante. Como um gigante, você é o dobro do tamanho dela, ou às vezes mais. Então ela está lá de pé, olhando para você assim, para cima. Você é um gigante, você é um inalcançável, você é o exemplo, você sabe tudo, você tem muita força, você levanta ela com uma mão só. Então a visão que tem é essa, de um gigante, de um grandão. Nós Alguém adultos... muito poderoso, né? Sim, muito poderoso. Nós adultos olhamos ali, está uma criança e tudo. A gente não sabe o peso que as nossas palavras têm sobre essa criança. Então ela reage assim como se fosse um gigante falando. Fala, não faça isso. Ora, se você fala não faça isso para mim, tá muito fácil, ok, não vou fazer. Mas se é um gigante falar não faça isso, eu tremo assim, né? Então essa reação é que a gente tem que cuidar um pouquinho como a gente fala com os nossos meninos. A gente poderia dizer que os adultos, ou os pais, ou os adultos mais próximos, são os espelhos que a criança tem para se enxergar? Eu olhando para a reação dos adultos que estão mais perto de mim, a maneira como eles me enxergam, eu vou me enxergar. Se eles me respeitam, é sinal que eu tenho valor. Se eles não me respeitam, eu não tenho valor. Será que a gente pode dizer isso? Sim, inclusive, onde eles têm para se espelhar? Eles não têm em outro lugar. Aliás, só se ele já está na escola, ele se espelha também no professor e tudo. Mas o maior tempo, preferencialmente, deveria ser na presença dos pais. Então, ele se espelha assim, né? Agora, eu como pai e como mãe, tinha que pesar as minhas palavras. Pesar porque se eu estou falando de cima para baixo, eu tenho uma influência muito grande. Digamos que você receba uma palavra minha que eu digo assim, Bonfim, você não fez um bom trabalho. Você não fez um bom trabalho. Aí você até vai ficar chateado. Puxa, eu não fiz um bom trabalho e tal, tudo bem. Mas se eu sou o seu chefe, e aí digo para você, Bonfim, você não fez um bom trabalho. Aí você chega em casa, dependendo da sua natureza, vai até dizer para a esposa, eu acho que eu vou ser demitido. Eu acho que porque o meu patrão falou que eu não fiz um bom trabalho. Então, por que teve uma diferença de peso? Porque é o chefe, é o líder, Agora, para uma criança é muito mais a influência. Então, se um menino fala para o outro assim, não gostei de você, não tem assim, não gostou, chorou e tal. Mas se eu falo, filho, não gostei de você,
Aí aquilo tem um peso tremendo na vida da E criança. parece que a gente se cuida tanto em outros ambientes, nos ambientes sociais, né, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E se a gente se cuidasse um pouco e meditasse um pouco antes de falar em casa, abrir a boca em casa... Esse é uma situação que acontece tantas vezes, né? O cara fala assim, não, em casa é uma coisa, no trabalho é outra. No trabalho é um doce, trata todo mundo, diz bom dia para todo mundo, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. Ele tem toda uma boa vontade. Em casa é ranzinza e etc, etc, né? E nessa situação a gente sabe que os filhos, eles veem isso. O pai na igreja é uma coisa, em casa é outra. Né? Eu estou me lembrando de dois textos da Bíblia, a Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, pelas tuas palavras serás absolvido, pelas tuas palavras serás condenado. Né? Nós vamos prestar contas, disse Jesus, de cada palavra que sai da nossa boca, né? Então, às vezes a gente diz, mas eu não falei sério, eu falei de qualquer maneira, né? Falei assim para brincar, mas... tudo que sai da nossa boca tem poder criador, né? Sim. A Bíblia diz que Deus falou e tudo se fez. E Ele nos deu um pouco desse poder criador. A gente cria conceitos na cabeça das pessoas, dependendo do que a gente fala. Isso faria a gente pensar muito antes de a gente falar. Porque as palavras nossas para a criança pequena são como, se forem negativas, são como uma bomba. Elas chegam ali e explodem. Você fala muito não, não, não pode, não pode. Você é feio, né? Você não faz nada errado, nada certo, né? Você... Mas de novo, filho, quantas vezes eu falei para você? Quantas vezes eu falei para você? Mas nunca mais faça isso. Você nunca deve e tal. Então, isso são bombas que vão caindo ali na mente dele e aí depois... por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho que todo pai já teve uma situação como essa? O filho fez uma coisa errada e aí você está falando com ele e o filho começa a chorar. E eu falo, filho, eu não te bati, por que você está chorando? Eu estou conversando com você. Quer dizer, mas você não está conversando igual para igual. É a força Então a força é tão grande, né? Que ele começa a chorar mesmo sem você bater, sem fazer qualquer outra coisa que às vezes algum pai faz, né? É a força das palavras. Então se a gente tem uma consciência assim, eu preciso realmente pesar minhas palavras, saber de que eu posso influenciar positivamente ou negativamente só pela maneira de eu estar falando o que eu estou falando. E às vezes eu até tenho que falar alguma coisa negativa para um filho, um desempenho escolar que não foi bom, mas eu preciso aprender com Deus como falar, né? Inclusive a Bíblia fala algumas coisas impressionantes. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Quer dizer, sua maneira de falar com ele seja... Que tenha uma... Não me vem a palavra aqui, que tenha uma consistência, né? Que você não seja... Hoje, filho, pode fazer tudo, amanhã é tudo proibido. Você tenha uma norma, né? Essa norma seja constante. Uma constância nas regras, Uma né? constância nas e regras. Na exigência de cumprimento. Você tem regra, mas não exige cumprimento e não tem nenhuma pena se essa regra não é cumprida, também não adianta ter regra. Né? E quando faz a coisa errada, como a gente faz? A gente aprende na Bíblia, está escrito lá em São João. São João, ele fala como? Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos... Então veja, como que o João escreveu isso, né? As palavras de Deus inspirando o João ali. Ele não escreveu assim, vocês são meus filhos, já que vocês pecaram, o que vai fazer agora e tal, não. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, dá a entender como ele se aproximando, carinho, né? Se aproximando. Quem sabe falando no nível da criança. Olha, interessante isso, né? Eu não tinha pensado nisso, porque quanto mais negativa a coisa que a gente tem que falar para um filho, para uma filha, tanto mais carinhoso, mais cuidadosos nós temos que ser, né? Normalmente o pai fala assim, ou a mãe fala assim. Normalmente ele diz assim, ele diz, filho, você fez isso de errado aqui, olha, isso aqui não pode acontecer e tal. Só que tem uma regrazinha que nós pais às vezes esquecemos. E a regrazinha é muito básica. Primeiro, você tentar falar no nível do filho. Se você está falando 1 metro acima dele... Então abaixa, senta com ele então, fica sentado, que aí dá mais ou menos no nível, e aí diz assim, meu filho, eu gosto muito de você, eu gosto muito de você, você é meu filho querido, eu gosto muito de você, eu tenho orgulho de ser seu pai, você filho, você me dá tanta alegria e tal, só que tem essa coisinha aqui,
né? Então, o que você fez antes? Você conquistou ele e tal, você não disse que ele não presta, que ele faz tudo errado, que ele é um desastrado na vida. Você disse que ele é importante, mas tem uma coisinha que tem que melhorar e tudo. Então, essa regrazinha é uma lei da educação infantil, né? Você primeiro conquista e aí depois diz, mas tem isso. É claro que ele vai querer, se só falta isso, então eu vou ser obediente nisso aí, né? No livro de Efésios, a palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra ruim, e sim unicamente a que for boa para edificação e assim transmita a graça aos que ouvem. Que palavras são essas boas que podem transmitir graça, que podem ajudar na autoestima dos filhos? Eu acho que até, talvez os pais tinham que decorar algumas frases, né? Decorar umas frases e depois essa frase acaba fazendo parte da vida, né? Dizer para o filho, filho, eu te amo. Dizer, filho, você aprendeu já na igreja e na Bíblia como Jesus ama a gente. Eu queria amar da mesma maneira. Eu estou tentando amar da mesma maneira, porque Deus ama muito você e eu amo muito você também, entendeu? Jesus morreu por você e eu estou disposto a fazer tudo por você, porque você é a razão da minha vida e tudo. Filho, você é muito legal, você é joia, cara, você vale ouro. E usa as suas palavras. Eu não vou desistir de você nunca. E aí está um ponto, por exemplo, os filhos fazem coisas erradas, fazem, como nós adultos fazemos também. Só que nós adultos não temos mais o pai e a mãe por perto e aí temos a nossa própria maneira de a gente se policiar. Mas o menino faz coisa errada. Agora você, como pai, pode muito bem fazer o quê? Filho, levanta a cabeça, vamos lá, você vai conseguir da próxima vez. A nota foi baixa agora, vamos estudar junto e tal, você é muito inteligente. Você lembra da outra nota que você tirou da outra vez? Aquela outra nota boa, aquela e tal. Então, ele se concentra no defeito, na falha, e acaba o mundo todo desabando para ele. Mas nessa conversa, você valoriza todas as outras coisas que ele já fez, já conquistou, que ele já foi vitorioso, e aí, então, vamos mais nessa. Você consegue, você consegue. A palavra de perseverança para o filho, eu acho que é muito importante. De não desistir, não desista, filho, vamos lá, mas pai, não passei de novo em matemática, de novo teve a nota baixa e tal, mas filho, nós vamos conseguir, filho, vamos conseguir, eu vou te ajudar também, o que nós podemos fazer? E essa palavra de ânimo é um resultado de alguém que anima você de manhã cedo. Porque você fala com esse alguém de manhã cedo e esse alguém diz para você, filho, você pecou, mas agora está se arrependendo, eu te perdoo. Então levanta, filho, levanta e vai ser vitorioso. Aí você, pai, agora tem que passar isso para o filho. Você falou com o pai do céu e você é o pai para o seu filho. Assim como Deus te anima, você anima o seu filho a vencer. A comunhão com o Senhor, por parte do pai, por parte da mãe, pode fazer toda a diferença no futuro, não só aqui nessa vida, mas na vida eterna de um filho, né? Exatamente. Bom, nós vamos ficando por aqui no programa Encontro de Pais de hoje. Foi um programa muito interessante. Conversamos sobre os seus filhos, sobre a sua paternidade, como agir para animar, para ser uma fonte de animação, de positividade na autoestima do seu filho. E agora você vai ficar com as perguntas para discussão em grupo, que podem ser encontradas baixando um PowerPoint nesse site que aparece aí na sua tela. Olha, a gente deseja que a presença de Deus esteja na sua casa, que você, pai e mãe, desenvolva hábitos de comunhão com Deus, de estudo da Bíblia, de oração, hábitos regulares, diários, e isso vai afetar tremendamente os seus relacionamentos em casa. E não esqueça do culto da família, 2 vezes ao dia. Um abraço para você, nos vemos no próximo programa.